Vamos lá, pessoal, aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo e a gente vai estudar um tema importantíssimo para a sua aprovação em concursos públicos. Que tema é esse, professor? Organização de competências, distribuição de competências. Vamos lá? Vem com a gente? Pessoal, vem com o professor Luiz Eduardo. Quando a gente vai estudar o tema organização de competências, divisão de competências, a gente pode estudar isso lá em direito constitucional, analisando, por exemplo, as competências privativa e exclusiva, as competências administrativas, as competências legislativas, as competências tributárias, as competências processuais da Justiça Federal, Estadual, SF, STJ. Não é isso que interessa aqui. O que eu quero que você saiba é o seguinte, preste bem atenção, O nosso modelo básico de administração é a famosa administração pública direta, ok? Ok. E dentro dessa administração pública direta, você sabe que existem os entes políticos. Quais são eles? União, estados, DF e municípios. Ok. Dentro de cada um desses entes aqui, a gente sabe que existem os órgãos públicos, não é isso? Então, por exemplo, quando a União cria um ministério, ela está criando um órgão público, um órgão público autônomo. Quando um estado ou um município ou o Distrito Federal cria uma secretaria, também está criando um órgão autônomo. Então, a criação de ministérios e secretarias, por exemplo, significa dizer que a União criou o ministério, Estado, DF e município criaram secretarias, ou seja, eles criaram órgãos públicos. Sim ou não? Sim. E todas as vezes que acontece a criação de um órgão público, guarda isso, todas as vezes que acontece a criação de um órgão público, nós estamos fazendo um negócio chamado desconcentração. Desconcentração. Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, quando a União criar um novo ministério, o nome disso é concentração. Ok? Ok. Só que você sabe que essa administração pública direta, ela criou a administração pública indireta. Sim ou não? Sim. E ao criar a administração pública indireta, a direta criou as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Então, quando a direta criou a indireta, ela criou dessa forma, ela criou essas entidades, perfeito? Só que quando a direta criou a indireta, ela criou por meio de um negócio chamado olha a diferença, ali é descom, aqui é descentralização. Legal? Aqui é descentralização, ali é desconcentração. E professor, qual é a diferença entre uma descentralização e uma desconcentração? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Mas lembrando aqui que essa descentralização é uma descentralização por lei, tá? Descentralização por lei, também chamada de outorga, perfeito? Descentralização por lei, também chamada de outorga. E aí, isso aqui a gente estuda muito na faculdade de administrativo, nas pós-graduações de direito administrativo. Teve uma provinha da FGV que o examinador perguntou o seguinte: e quando a administração direta contrata delegatários? Quando a administração pública direta contrata delegatários, ela contrata concessionários ou ela contrata permissionários.
Quando a administração pública direta contrata delegatários, ou seja, contrata concessionários ou permissionários, ela também está fazendo uma descentralização. E aí no dia, né, muita gente, quando terminou essa prova, faltou pouco ir na minha casa. Por quê? Professor, existe descentralização A e B? Existe. Essa aqui, ó, é a primeira descentralização. Essa aqui, ó, é a segunda descentralização. Essa aqui é uma descentralização por lei. Essa aqui, ó, é uma descentralização por contrato. Descentralização por contrato, também chamada de delegação. Descentralização por contrato, também chamada de delegação. Então vamos lá. Quando as entidades criam seus órgãos, o nome disso é desconcentração. Quando essas entidades criam a administração pública indireta, isso aqui é descentralização por lei, também chamado de outorga. Quando essas entidades contratam delegatários, concessionários ou permissionários, o nome disso é descentralização por contrato, também chamado de delegação. Mas basicamente, professor, qual é a diferença que pode cair na minha prova entre desconcentração, eu vou abreviar, concentração, e descentralização? Basicamente, para eu no dia da prova não errar, quais são e descentralização. Quais são as diferenças que podem cair na minha prova? Ó, a desconcentração é com hierarquia, né? A gente sabe que os órgãos são classificados em uma hierarquia, né? Independente, autônomo, superior e subalterno. Então, toda desconcentração é com hierarquia. E toda desconcentração é por lei. Porque eu sei que você se lembra, né? Quando um órgão público é criado, artigo 48, inciso 11 da Constituição, essa criação tem que ser por lei. Agora vem cá. Já a descentralização é sem hierarquia. Falou em descentralização, seja descentralização por lei ou por contrato, é sem hierarquia. E a descentralização, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser por lei ou ela pode ser por contrato. A descentralização por lei é chamada de outorga. A descentralização por contrato é chamada de delegação. Querido, querida, se você guardou isso aqui, acabou. Provavelmente, a maioria das questões de prova, você vai derrotar. Vamos lá? Preste bem atenção. A administração pública direta é o nosso foco inicial. A administração pública direta, ela é a União, Estado, DF ou municípios. Dentro dessas entidades se cria órgãos federais, estaduais, distritais, municipais. Sempre quando eu crio um órgão, eu tenho uma desconcentração. E a criação do órgão é por lei, artigo 48, inciso 11 da Constituição. Mas essas entidades aqui, ela pode criar administração indireta. Não pode? Pode. E no Brasil criou. A direta criou a indireta. Ao criar a administração pública indireta, a direta fez descentralização por lei, também chamada de outorga. Mas essas entidades, ela também pode contratar delegatários. Quando essas entidades contratam delegatários, que podem ser os concessionários ou os permissionários, ela também faz descentralização. Só que essa descentralização é por contrato. Descentralização por contrato é delegação. E lembrando que a diferença entre, desconcentrar e descentralizar é que a desconcentração é sempre com hierarquia e por lei. A desconcentração é sempre com hierarquia e por lei. Já a descentralização é sem hierarquia, sempre sem hierarquia, e pode ser de duas formas: por lei, a outorga, ou por contrato, a delegação. Ok? Encerramos mais um ponto gigante para a sua prova. Um ponto mega importante que com certeza vai contribuir com a sua aprovação.
nós já estamos voltando com uma próxima aula de direito administrativo, uma microaula de direito administrativo. Mas se você estiver querendo aprofundar, se você estiver querendo mergulhar nesses tópicos, diferença, por exemplo, entre concessão e permissão, o que é concessão, o que é permissão, o que é concessão de serviço público, concessão de bem público, quais são essas diferenças, caducidade, encampação, rescisão, o que é isso? Clica aí e já se matricula no curso Fórmula, porque aqui nós estamos desvendando a fórmula da aprovação. Vem para um próximo vídeo.